estamos aqui mais uma vez, estou eu aqui, o pastor Lúcio, junto com o meu genro, o Júnior Gomes, futuro pastor da Resplandecer. E hoje temos um tema assim interessante. Lá em Gênesis 3, versículo 23 e 24, diz que Adão perdeu lá dentro. Ele perdeu o que tinha lá dentro. Obviamente Adão e Eva perderam. E o que nós entendemos aí? Que para a gente ganhar lá fora, nós precisamos ganhar lá dentro. E se você perde dentro de você, como que você vai ganhar lá fora? Como é que fica essa questão, Júnior? Exatamente, porque se você for analisar biblicamente, eles tinham tudo, né? Deus criou ali um jardim, colocou o homem ali, tudo que eles precisavam, Deus deu de bandeja na mão deles, né? O que eles tinham que fazer era só cultivar e só usufruir, né? Dentro, né? E olha que Deus deu um lugar tão maravilhoso para eles, um lugar lindo. Exatamente. Deu, olha, isso aqui é lazer, só dá nome para os animais, para as plantas, mas infelizmente o Adão perdeu lá dentro e a gente traz essa experiência para nós que para a gente ganhar lá fora, nós precisamos primeiro ganhar dentro de nós. E depois da pandemia as pessoas têm perdido muito, né, na questão emocional, espiritual. As pessoas andam sem sentimentos, elas não têm mais prazer com a vida. E como que vai conquistar alguma coisa lá fora quando elas estão perdidas dentro delas? É uma situação para se pensar, porque o ser humano anda com a mente muito cauterizada, está se condicionando ou condicionando a sua mente que ele é aquilo mesmo. Sabe aquela brincadeira? E aí, meu irmão, como é que você está? Tô aí, deixa Deus me levar, tô na vontade dele. E quem diz que a vontade dele é você estar perdido dentro de você? É verdade. Aquilo lá que as pessoas dizem, né? Ah, Deus sabe de todas as coisas. Mas o que a gente percebe mesmo é uma crise de identidade, né? Desde quando Adão se perdeu dentro, né? A gente sabe o que aconteceu ali, que a essência divina se perdeu do homem, né? E de lá para cá a gente vê o homem numa decadência, né? De mal a pior. Sabemos que Cristo veio para restaurar, né? Para trazer de volta a gente no plano original de Deus, né? Cada um de nós. Mas como fazer as pessoas entenderem isso? Que elas podem novamente ter aquilo que Deus criou para Adão, né, nos dias de hoje. Como é que as pessoas podem viver hoje aquilo que Adão perdeu? É como se as pessoas hoje estivessem perdendo o que Adão perdeu. Repetindo o mesmo filme, né? Exatamente. E a palavra fala em Mateus, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, a gente entende que a palavra ela tem seu peso, a palavra tem poder, a gente é muito do que fala e as pessoas estão vazias verdadeiramente, porque a maioria não tem mais, não sonham mais, não acreditam mais. Por mais que você tenta potencializar esta pessoa, ela, a princípio ela parece que vai dar aquela guinada, mas passa-se alguns dias, é como se fosse aquela palavra da semente que é jogada entre espinhos, entre pedregais, e de repente o inimigo vem e rouba, arrebata da pessoa aquela esperança, aquela força que ela ganhou, ouvindo uma outra pessoa. Mas tem que tomar cuidado, porque a palavra, ela faz com que a gente possa não só pronunciar, mas viver. Eu tenho até aqui, as palavras não são apenas sons, mas expressões de sentimento que ocupam a mente e o coração. Elas são sons e sentimentos que ocupam a mente e o coração. E se eu não deixar a palavra preencher dentro de mim para que eu possa acreditar, infelizmente vai acontecer igual Adão. Adão perdeu lá dentro e não ganhou lá fora depois, porque ele tem que pagar o preço, tanto Adão quanto Eva. As pessoas costumam brincar, quando eu encontrar Adão que inventou o trabalho e Eva que inventou, o problema é a gente fazer a nossa parte, é a gente buscar o conserto, porque a Bíblia diz, né, que pelo primeiro Adão entrou o pecado, entrou a morte, entrou tudo isso, mas o segundo Adão nos trouxe essa graça. Restaurou novamente, né? Me fez lembrar Isaías quando diz, né, quem deu crédito à nossa pregação. Porque a gente que ministra a palavra, está sempre em contato com a Bíblia, a gente consegue entender exatamente o que Deus fez para poder restaurar aquilo que se havia perdido. E a gente tem tanta convicção, tanta certeza, e quando a gente se prepara para trazer uma palavra para a igreja, a gente acredita que a igreja vai receber na mesma intensidade que nós estamos pregando.
não é? Mas muitas das vezes nós percebemos o quê? Uma igreja meio apática, às vezes a gente prepara, dá o nosso melhor, a impressão é que eles estão entendendo o que a gente está dizendo, mas muitas das vezes não. Né? É a minoria, como o senhor falou, das sementes, né? Umas caem em pedregais, outras em espinhos, mas nós temos que continuar acreditando, né? Porque algumas caem em terra boa, né? E alguém vai entender, alguém vai pegar. Exatamente. Bom, então se resume desta forma. Para ganhar lá fora, primeiro tem que ganhar lá dentro, ou aqui dentro. E esta é a questão. As pessoas não estão mais acreditando nelas. As pessoas estão voltadas muito ao que vê lá fora. Mas esquece que para chegar lá onde de repente tantos outros chegaram, e muitos por mérito, sim, ela precisa também começar a ganhar dentro dela, viver dentro dela a promessa. Né? Nós precisamos entender que Deus nos deu essa graça. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que voltar a um jugo de servidão? Quando lá em Romanos 12:2 diz que não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Exatamente. Olha como está tudo na mente. O problema do homem, 99%, é na mente, é dentro dele. E se ele não ganhar ele dentro dele mesmo, ele não vai ganhar lá fora. É isso aí. E a própria palavra fala, né, que o inimigo, o campo de batalha, né, do inimigo é a mente. Se ele conseguir ganhar a nossa mente, aí ele vai ganhar todo o terreno, no caso, né? E como o senhor mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração. E a maioria dos homens é muito visual, né? E o inimigo, sendo ele astuto como ele prepara as mídias, rádios, informações, tudo para fazer com que as pessoas fiquem focadas no quê? No visual. E Paulo diz o quê quando ele entende isso? Não vivo por vista, mas vivo por fé. Talvez é isso. As pessoas precisam dar mais atenção à palavra, né? Dar mais atenção no que já foi feito por nós, né? Porque por isso que a palavra diz que nós somos mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por nós. Mas para a gente viver a vitória, a gente precisa ganhar dentro, né? Se a gente já entra derrotado por dentro, como é que a gente vai visualizar aquilo que Deus fez por cada um de nós? Então, encerrando essa programação, fica a dica para você. Para ganhar lá fora, primeiro tem que ganhar dentro de você.